E se eu te dissesse que existe uma arma espiritual tão poderosa, tão devastadora para as forças das trevas, que os demônios literalmente tremem quando um filho de Deus decide usá-la, e que a maioria dos cristãos nunca aprendeu a usá-la corretamente? Você está aqui hoje e eu preciso que você entenda algo antes de começarmos. Isso não é por acaso. Não é coincidência você ter parado exatamente neste vídeo, neste momento da sua vida. Há algo que o Espírito Santo quer revelar ao seu coração hoje, algo que vai mudar a forma como você enfrenta as batalhas espirituais que surgem na sua vida e no seu lar. Quantas vezes você já orou, pediu, clamou e sentiu que seus gemidos estavam batendo no teto sem conseguir passar? Quantas vezes você já sentiu que havia um muro invisível entre você e as promessas que Deus fez sobre a sua vida? Existe um segredo que os grandes homens e mulheres de Deus conheciam. Um poder que poucos conhecem de verdade, capaz de romper qualquer muro espiritual, libertar cativos, abrir portas seladas, transformar situações impossíveis e fazer cair toda a opressão demoníaca que tem pesado sobre a sua vida, sua família, seu ministério e seus sonhos. Esse poder tem um nome, o jejum bíblico, mas não qualquer jejum. O jejum que os demônios temem. Nos próximos minutos, você vai descobrir 7 tipos de jejuns descritos nas Escrituras Sagradas, cada um com uma dimensão espiritual diferente, cada um capaz de mover o céu de uma forma específica. Você vai aprender por que Daniel obteve resposta do anjo em 21 dias de jejum, porque Esther entrou diante do rei arriscando a própria vida depois de 3 dias sem comer nem beber, porque Jesus disse que há uma categoria de demônio que só sai pela oração e pelo jejum. Você vai entender por que o inimigo faz de tudo para afastar o crente dessa prática, porque o diabo sabe o que muitos cristãos ainda não sabem. Quando um filho de Deus jejua de verdade, algo no reino espiritual se move de forma irresistível. Quero que você chegue até o final deste vídeo com a certeza absoluta de que Deus está falando com você hoje. Que cada tópico que vamos explorar foi escolhido pelo Espírito Santo especificamente para o momento que você está vivendo. Se você tem enfrentado batalhas que parecem não ter fim, se há algo em sua vida que ainda não se moveu apesar de tantas orações, se você sente que precisa de um avivamento na sua vida espiritual, este vídeo foi preparado para você. Antes de começarmos, preciso pedir algo especial. Muitos que assistem a este canal não têm uma igreja próxima, não têm um pastor que os acompanhe de perto e encontram aqui um suporte espiritual genuíno. Por isso, desde o início de cada estudo, nós criamos esse ritual sagrado. Escreva nos comentários agora, antes de qualquer coisa, a frase "Paz do Senhor". Esse simples ato é uma declaração de que você está presente de corpo e alma, pronto para receber o que Deus tem para você. Você faz parte desta família espiritual e eu preciso saber que você está aqui. E se este canal tem sido uma bênção na sua vida, clique em curtir e se inscrever agora. Cada gesto seu é como semear em terra boa. Da mesma forma que o jejum é um ato de consagração que abre o céu, o seu apoio a este ministério é uma forma de dizer ao Senhor: eu quero que mais pessoas ouçam a sua voz. Faça isso agora, com fé. E então nos aprofundamos juntos nestas verdades que o próprio céu preparou para este momento. O estudo vai começar. Moisés, no Monte Sinai, e a glória que transbordou pela carne. Há um tipo de jejum que vai além da simples abstinência de alimentos. É um jejum que representa uma entrega tão absoluta, tão completa, que o próprio corpo humano, com toda a sua fragilidade, parece transcender os limites da natureza. Este é o jejum de consagração total, e Moisés o viveu de uma forma que ainda hoje faz a mente humana se perguntar: como é possível?
Quando Moisés subiu ao Monte Sinai pela segunda vez, carregando as tábuas de pedra que ele mesmo havia cortado, ele entrou em uma dimensão espiritual que poucos seres humanos já habitaram em toda a história da humanidade. A Bíblia registra em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, que ele permaneceu 40 dias e 40 noites diante do Senhor, sem comer pão e sem beber água. 40 dias, sem água. A ciência moderna nos diz que o corpo humano não sobrevive mais de 3 a 5 dias sem água. E, no entanto, ali estava Moisés, sustentado não pelo metabolismo biológico, mas pela própria glória de Deus que o envolvia. Isso nos ensina algo fundamental sobre o jejum de consagração total. Ele não é algo que o ser humano faz por esforço próprio. É algo que Deus sustenta quando o coração humano está completamente rendido. Não é uma performance espiritual, é uma rendição. É como se o crente dissesse ao Senhor: nada mais importa, não o meu conforto, não as minhas necessidades imediatas, não o que o meu corpo pede. Eu quero apenas a tua presença, a tua voz, a tua revelação. É importante perceber o contexto. Moisés não subiu ao Monte Sinai pela segunda vez em um momento de vitória. Ele subiu depois de uma das maiores tragédias espirituais do povo de Israel, a adoração ao bezerro de ouro. O povo tinha pecado gravemente, a aliança havia sido quebrada. A ira de Deus ardeu sobre Israel, e 33 mil homens morreram naquele dia. Era um momento de devastação, de vergonha, de crise espiritual sem precedentes. E foi exatamente nesse momento que Moisés escolheu jejuar. Isso nos revela um princípio poderoso. O jejum de consagração total não é reservado para os momentos fáceis. Ele é convocado nos momentos de crise máxima, quando tudo parece perdido, quando a situação parece irreparável. Quando você sente que pecou demais, que errou demais, que a brecha aberta entre você e Deus é grande demais para ser fechada. É exatamente nesse momento que o jejum de consagração total pode se tornar a ponte entre a sua fragilidade e a misericórdia infinita de Deus. Pesquisadores da neurociência moderna descobriram que o jejum prolongado altera profundamente o estado de consciência humana. O córtex pré-frontal reduz sua atividade dominante, enquanto regiões associadas à intuição e percepção profunda tornam-se mais ativas. É como se o jejum, ao silenciar o ruído interno do corpo, abrisse canais de percepção que normalmente estão obstruídos pela fome e pelo controle. A Bíblia descreve isso de forma muito mais direta. É a glória de Deus que desce sobre aquele que se consagra completamente. Quando Moisés desceu do monte, algo visível havia acontecido nele. A Bíblia diz que a pele do seu rosto resplandecia, que havia tal luminosidade em seu semblante que o povo tinha medo de se aproximar. 40 dias imerso na presença de Deus o havia transformado de tal forma que a própria glória divina havia se depositado sobre sua carne. Imagine isso, um ser humano tão saturado da presença de Deus que a luz divina transbordava pelo seu rosto. Talvez hoje você não esteja buscando a lei escrita em pedra. Talvez você esteja buscando uma renovação, uma transformação que palavras e orações normais não conseguiram produzir ainda. O jejum de consagração total é o caminho, não por merecimento, mas por rendição. E quando você se rende assim, completamente, algo no reino espiritual se move de forma irreversível. Os demônios que se alimentam da sua distância de Deus não têm poder diante de um crente cuja pele resplandece com a glória do Senhor. E essa é apenas a primeira dimensão do jejum que os demônios temem, porque o que vem a seguir é ainda mais urgente para a sua vida hoje. Daniel e os 21 dias que moveram o céu. Se Moisés nos mostra o jejum que transforma o indivíduo, Daniel nos revela algo diferente, algo que toca diretamente a realidade de qualquer pessoa que já orou por alguém que ama e sentiu que o céu estava fechado.
Daniel nos ensina o jejum de intercessão nacional, aquele que rompe resistências espirituais sobre territórios, sobre famílias inteiras, sobre gerações. O relato está em Daniel, capítulo 10. Daniel tinha recebido uma visão perturbadora sobre o futuro do seu povo, um povo em cativeiro, uma nação humilhada. E ele, com quase 90 anos, ainda carregando no coração o peso de Israel. Poderia ter desistido, poderia ter dito: Senhor, eu fiz o que pude. Mas Daniel não era esse tipo de homem. A Bíblia diz que por 3 semanas completas, ele se dedicou a um jejum de luto. Não comeu pão desejável, não provou carne, não bebeu vinho, não se ungiu com óleo. 21 dias. E no 21º dia, um anjo desceu. E o que esse anjo disse a Daniel é uma das declarações mais reveladoras de toda a Escritura sobre a realidade do conflito espiritual. Ele disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel não esperou 21 dias para ser ouvido. Ele foi ouvido no primeiro dia. A demora não estava no trono de Deus. Estava no conflito espiritual que acontecia em dimensões invisíveis aos olhos humanos. Isso é devastadoramente revelador para a sua vida hoje. Quantas orações você já fez que foram respondidas no primeiro dia nos céus, mas que ainda não se manifestaram porque há uma resistência espiritual sobre você, sobre a sua família, sobre a sua situação financeira, sobre a saúde de alguém que você ama? O jejum de intercessão é o que sustenta a batalha espiritual, até que o anjo rompa a resistência e a resposta se manifeste no plano físico. A neurociência da persistência nos mostra algo interessante. O cérebro humano, quando mantém um foco intencional por longos períodos, ativa o que os pesquisadores chamam de estado de fluxo profundo, uma condição em que a atenção torna-se tão coesa que a mente funciona em níveis de clareza e eficiência superiores. Daniel experimentou uma versão espiritual disso. 21 dias de foco absoluto em Deus, sem a distração do prazer da comida, sem o conforto do óleo no corpo, criaram uma intensidade de oração e intercessão que nenhum demônio territorial conseguiu bloquear indefinidamente. Pense na sua família, pense naqueles filhos que se desviaram, pense naquele cônjuge que parece inacessível ao Evangelho, pense naquela situação que já dura anos sem resolução. Há um príncipe das trevas que tem resistido às suas orações, mas há também um anjo do Senhor que foi enviado desde o primeiro dia que você orou. A questão é, você está disposto a permanecer em jejum e intercessão até que o anjo rompa a resistência? O jejum de Daniel não era fruto de desespero, era fruto de entendimento. Ele entendia que o conflito espiritual era real, que a batalha tinha dimensões que seus olhos não viam, e que a persistência na abstinência e na oração era o combustível que sustentava a vitória angelical. Ele não sabia que o anjo estava a caminho. Ele apenas continuou. E no 21º dia, o céu irrompeu. Há algo profundamente científico nisso também. Estudos sobre jejum prolongado mostram que, após o 7º dia, o corpo entra em um estado de autofagia, onde células danificadas são eliminadas e tecidos são renovados. O corpo literalmente se autopurifica, espelhando no plano físico o que acontece no plano espiritual. Uma limpeza, uma remoção de tudo que obstrui, uma renovação das estruturas internas. Daniel, ao final de 21 dias, não era o mesmo que havia começado. Ele foi renovado em corpo, alma e espírito. E essa renovação é exatamente o que o inimigo não quer que você experiencie. Porque um Daniel renovado é perigoso para o reino das trevas.
Um crente renovado pelo jejum é um crente que vê com clareza, que ora com precisão, que intercede com autoridade. E é para essa renovação que nos vamos caminhar juntos, porque o próximo tipo de jejum toca algo ainda mais urgente. Ester e os 3 dias que salvaram uma geração. Existem momentos na história de uma família, de um povo, de uma nação, em que o perigo é tão iminente que não há tempo para estratégia, não há tempo para planejamento, não há outra opção a não ser lançar-se de joelhos diante do único que pode mudar o que parece irreversível. Este é o jejum de emergência. E Ester nos deu o exemplo mais dramático e emocionante que as Escrituras registram. O cenário era de extermínio. Hamã, o ministro do rei Assuero, havia selado com o sinete real uma ordem de genocídio contra todo o povo judeu em 127 províncias. Uma ordem assinada e irrevogável, segundo as leis dos medos e persas. A data estava marcada, os carrascos estavam preparados. E Ester era a única pessoa posicionada entre o povo de Deus e o aniquilamento total. Mas havia um problema. Aceder ao rei sem ser convocada significava pena de morte, a menos que ele estendesse o cetro de ouro. E ele não a havia chamado por 30 dias. Mardoqueu, o primo de Ester, enviou uma mensagem que ficou para sempre gravada nas páginas da Escritura. Pois se ficares completamente calada neste momento, socorro e libertação virão de outro lugar para os judeus. E quem sabe se não chegaste ao reino para uma ocasião como esta? Que palavras, que peso, que responsabilidade! Ester recebeu essa mensagem e fez uma escolha que mudaria o curso da história do povo de Deus. Ela convocou um jejum de emergência. 3 dias, sem comer, sem beber. Ela e suas servas, e todo o povo judeu de Suzã. Um jejum coletivo, de comunidade, onde cada pessoa abria mão do próprio sustento para que Deus sustentasse a nação. E ao final dos 3 dias, Ester se levantou e disse algo que é uma das declarações de coragem mais belas da Bíblia inteira. Irei ter com o rei o que não é segundo a lei, e se perecer, perecer. Ela foi. O rei estendeu o cetro de ouro. E o que se seguiu foi uma série de eventos providenciais tão precisos, tão detalhados, que é impossível atribuir à coincidência. Amã foi enforcado na própria forca que havia mandado construir para Mardoqueu. O povo judeu foi autorizado a se defender. A sentença de morte foi revertida. Uma geração inteira foi salva, porque uma mulher escolheu jejuar por 3 dias. Aqui reside um princípio que precisa se fixar no seu coração. O jejum de emergência é ativado quando a situação é urgente, quando não há mais tempo para esperar, quando a ameaça é concreta e o relógio está correndo. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa situação. Talvez seja uma doença diagnosticada, uma sentença judicial, uma ameaça financeira, um filho em perigo, um casamento na beira do colapso. Você sente que o relógio está correndo e que só Deus pode mudar o que parece irreversível. O jejum de emergência não é fruto de desespero, é fruto de fé estratégica. Ester não jejuou porque estava apavorada. Ela jejuou porque entendia que havia um nível de intercessão que só o jejum podia alcançar. Ela sabia que não estava apenas pedindo ao rei Assuero que mudasse de ideia. Ela sabia que havia uma batalha espiritual real por trás de toda aquela situação política e que essa batalha precisava ser enfrentada primeiro no plano espiritual antes de qualquer ação no plano físico. Estudos em fisiologia do estresse mostram que o jejum ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo estado de calma e equanimidade. Em situações de crise, o corpo naturalmente ativa o sistema simpático, o sistema de luta ou fuga, que nos faz agir de forma impulsiva. O jejum, contraintuitivamente, nos move para o estado oposto.
silêncio, clareza, presença. É exatamente nesse estado de silêncio interior que a voz de Deus se torna audível. Ester entrou diante do rei com a paz de quem já havia vencido no plano espiritual. Não entrou tremendo de medo, entrou com a graça de quem foi sustentada por 3 dias pela mão do Senhor. E o rei, ao vê-la, teve o coração movido por Deus. O cetro foi estendido, a vida foi salva, a geração foi libertada. Qual é a sua emergência hoje? O jejum de emergência ainda funciona, porque o mesmo Deus que sustentou Ester ainda está entronizado, ouvindo a voz de cada filho, seu que decide, com coragem e fé, lançar-se diante do rei. E o tipo de jejum que se aproxima agora revela por que o inimigo tanto teme os que vivem consagrados. João Batista e a preparação do caminho para o novo. Há momentos em que o plano de Deus não pode ser cumprido enquanto algo velho ainda ocupa o espaço que o novo precisa. Habitar. Há situações em que a bênção está à porta, o avivamento está prestes a chegar, a virada está a poucos passos. Mas há uma obstrução, um entulho espiritual, uma camada de dureza, de hábito, de padrões antigos que precisa ser removida antes que o novo possa entrar. Para isso, Deus levanta homens e mulheres que jejuam o jejum de rompimento, aquele que prepara o terreno para o que está por vir. João Batista foi o exemplo mais radical dessa categoria. Ele nasceu com uma designação celestial que poucos seres humanos já carregaram: ser a voz que clamaria no deserto, preparando o caminho para o próprio Filho de Deus. E para cumprir esse chamado, João vivia de uma forma que escandalizava a sociedade religiosa do seu tempo. Ele habitava no deserto. Seus alimentos eram gafanhotos e mel silvestre. Seu vestuário era de pelo de camelo com um cinto de couro. Era um homem que havia abdicado de todo conforto, de toda conveniência, de toda normalidade, porque ele sabia que o que estava por vir era tão grande que qualquer apego ao conforto seria um obstáculo. Lucas, capítulo 1, versículo 15, registra que João não beberia vinho nem bebida forte desde o ventre de sua mãe. Ele nasceu separado para o jejum. Desde antes de nascer, sua vida foi consagrada a uma abstinência que o manteria perpetuamente sensível ao mover do Espírito. Isso nos revela algo sobre o jejum de rompimento. Ele não é um evento isolado, é um estilo de vida, é a decisão de manter-se continuamente em um estado de sensibilidade espiritual que perceba o mover de Deus quando ele acontecer. Pense no que João representou no plano espiritual. Israel havia passado 400 anos sem um profeta. 400 anos de silêncio divino. Uma nação inteira aguardando, sem saber ao certo se Deus ainda falava, se a aliança ainda era válida, se as promessas dos profetas antigos ainda tinham sentido. E então, de dentro do deserto, surge um homem cujo jejum havia preparado um canal tão limpo, tão desimpedido, que a voz de Deus ecoa por ele com poder inigualável. Multidões iam ao Jordão ouvi-lo. Reis tremiam diante de suas palavras. Fariseus se desconcertavam com sua autoridade. Isso é o que o jejum de rompimento produz: autoridade espiritual. Não a autoridade que vem de títulos, de posições, de eloquência. A autoridade que vem de um homem ou de uma mulher que se esvaziou tanto de si mesmo que apenas Deus preencheu o espaço. Os demônios não temem homens bem vestidos e bem falantes. Os demônios temem homens que cheiram a mel silvestre e a deserto, homens cujo corpo foi tão disciplinado pelo jejum que o Espírito Santo encontrou nele uma morada limpa e poderosa. Pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que a privação voluntária é uma das ferramentas mais eficazes para remodelar redes neurais. Quando você pratica a abstinência de algo que o seu cérebro deseja intensamente, você literalmente reprograma os circuitos de recompensa.
Com o tempo, aquilo que antes parecia indispensável perde seu poder sobre você. Isso é exatamente o que João Batista fazia no plano espiritual. Ao abrir mão do conforto, ele rompia o poder que o conforto tinha sobre ele e criava espaço para que o poder de Deus o governasse completamente. O jejum de rompimento é necessário quando há algo em sua vida que não cede. Quando você percebe que há um padrão que se repete, uma área onde você sempre volta ao mesmo ponto, onde a vitória é sempre parcial, nunca completa. O jejum de rompimento não é apenas sobre aquele período de abstinência, é sobre a decisão, durante aquele período, de identificar e renunciar a cada cadeia que mantém aquele padrão no lugar. João preparou o caminho. E quando Jesus chegou ao Jordão, João o reconheceu imediatamente. Seus olhos espirituais, afinados por anos de jejum e disciplina, viram o que os outros não viam. Ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Ele viu antes de todos, porque ele havia preparado não apenas o caminho para Jesus no mundo, mas o caminho para Jesus dentro de si mesmo. Qual é o rompimento que a sua vida precisa? Qual é a cadeia que persiste? O que vem no próximo tópico é sobre um tipo de jejum que Jesus mesmo ensinou como a única saída para uma categoria específica de demônio. A palavra de Jesus, sobre o que só sai com oração e jejum. Jesus disse uma frase que deveria estar gravada em letras de fogo na mente de todo crente que enfrenta batalhas espirituais. Uma frase que é ao mesmo tempo um diagnóstico e uma prescrição. Uma frase que explica por que tantas orações são feitas e ainda assim certos vícios não saem, certas opressões não cedem, certas situações não mudam. Essa frase está em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. O contexto é um dos mais perturbadores e ao mesmo tempo mais esperançosos dos evangelhos. Os discípulos de Jesus, homens que já haviam recebido autoridade para expulsar demônios, homens que já tinham feito milagres, tentaram libertar um menino que era possuído por um espírito que o lançava ao fogo e à água para matá-lo. O menino convulsionava, caía, era sacudido violentamente. E os discípulos, com toda a sua autoridade delegada, não conseguiram expulsar esse demônio. O pai do menino foi a Jesus em desespero. E Jesus, em um momento de autoridade absoluta, repreendeu o demônio e ele saiu imediatamente. Os discípulos foram a Jesus em particular e perguntaram: "Por que nós não pudemos expulsá-lo?" E Jesus respondeu: "Por causa da vossa pequena fé." E então acrescentou a declaração sobre esta casta que só sai com oração e jejum. Isso revela uma hierarquia no reino das trevas que muitos cristãos desconhecem. Não há apenas um nível de poder demoníaco. Há demônios mais fracos, que cedem rapidamente diante da autoridade do nome de Jesus. Mas há uma categoria de espíritos, esta casta, disse Jesus, que tem um nível de poder, de enraizamento, de resistência, que demanda de quem vai enfrentá-los um nível de autoridade espiritual que vai além da fé comum. Demanda o jejum. Pense nas situações de vício que devastam famílias inteiras. Pense nos padrões geracionais de pobreza, de doença, de fracasso, que se repetem de pai para filho, de avó para neto, como se houvesse uma mão invisível puxando cada geração de volta para o mesmo buraco. Pense nas depressões profundas, nas angústias inexplicáveis, nos terrores noturnos que resistem a anos de oração comum. Jesus nomeou essa realidade. Ele não disse que esses casos eram impossíveis. Ele disse que tinham uma solução específica. Esta casta não sai senão por oração e jejum. A psicologia moderna tem documentado o fenômeno conhecido como padrões geracionais, que são comportamentos, traumas e formas de pensar transmitidos de geração em geração através de genética, epigenética e aprendizado comportamental.
A ciência identifica o mecanismo, mas a Bíblia identifica a raiz. E Jesus nos deu a chave que abre a porta que a ciência não consegue abrir: o jejum combinado com a oração. O jejum de libertação demoníaca funciona de uma forma muito específica. Quando você jejua, você não está apenas privando o seu corpo de alimento. Você está declarando supremacia do espiritual sobre o físico. Você está dizendo ao reino das trevas que o seu espírito é mais poderoso do que as demandas da sua carne. E ao fazer isso, você eleva o seu nível de autoridade espiritual a um patamar que certas categorias de demônios não conseguem resistir. É como se o jejum fosse o combustível adicional que o foguete espiritual precisa para romper a atmosfera de resistência demoníaca. Há um elemento adicional que precisamos entender. Jesus disse: "Esta casta não sai senão por oração e jejum", mas não disse quanto tempo. Não há uma fórmula mágica de dias. O que importa é a intenção, a consistência e a persistência. Um dia de jejum genuíno, orando especificamente pela libertação daquela situação, pode ser mais poderoso do que uma semana de jejum mecânico e sem fé. O que Deus busca não é performance religiosa. É um coração que entenda o que está em jogo e que escolha, conscientemente, subordinar o corpo ao espírito para que a autoridade de Jesus se manifeste com plenitude. Se há em sua vida, ou na vida de alguém que você ama, uma situação que pertence a esta casta, que resiste a anos de oração, que parece blindada contra toda intercessão comum, o jejum de libertação demoníaca é a ferramenta que Jesus mesmo prescreveu. Não há demônio nenhum, por mais enraizado que esteja, que resista ao jejum genuíno combinado com a oração de autoridade no nome de Jesus. E o que vem a seguir é sobre um tipo de jejum que transforma não apenas o indivíduo, mas toda uma comunidade ao redor. Nínive e o milagre que o próprio Jesus exaltou. Existe um tipo de jejum que tem o poder de suspender o julgamento divino sobre uma cidade inteira. Um tipo de jejum que pode reverter decretos proféticos, adiar consequências que já estavam a caminho e transformar a trajetória de um povo que estava em rota de colisão com a destruição. Este é o jejum de arrependimento coletivo. E nenhuma história da Bíblia o ilustra de forma tão dramática e comovente quanto a história de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, uma das civilizações mais brutais da antiguidade, conhecida por práticas de guerra que faziam os povos vizinhos tremerem de terror. Era uma cidade grande, belíssima em sua arquitetura, mas podre até o núcleo em sua moral e espiritualidade. Deus enviou Jonas com uma mensagem de poucas palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não era uma oferta de negociação, era uma sentença. E Jonas, que havia fugido dessa missão porque odiava os ninivitas, finalmente chegou à cidade e pregou essa mensagem. E o que aconteceu foi algo que o próprio Jesus, séculos mais tarde, chamaria de o sinal de Jonas, um dos maiores milagres de arrependimento da história humana. O rei de Nínive ouviu a mensagem, saiu do seu trono, tirou o seu manto real, cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou um decreto, que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum animal provasse de alimento nem de água, que todos se cobrissem de saco e clamassem fortemente a Deus, e que cada um se convertesse do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Toda a cidade jejuou, dos maiores aos menores, das pessoas aos animais. Um jejum de arrependimento coletivo tão radical e tão genuíno que Deus suspendeu o julgamento. A Bíblia diz que Deus viu as suas obras que se tinham convertido do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. 40 dias de julgamento anunciado foram revertidos por um jejum de arrependimento coletivo genuíno.
O próprio Jesus, ao ser questionado pelos fariseus sobre sinais, disse que Nínive se levantaria no juízo para condenar aquela geração, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Isso nos ensina algo de extrema importância para os dias em que vivemos. Quando uma família inteira, quando uma comunidade eclesial, quando um grupo de irmãos decide se unir em um jejum de arrependimento coletivo, algo diferente acontece comparado ao jejum individual. Porque o jejum coletivo não é apenas a soma de vários jejuns individuais, é uma sinergia espiritual. É como se cada voz, somada às outras, criasse uma ressonância que amplifica o clamor de uma forma que o céu não pode ignorar. A física quântica descobriu o que os hebreus já sabiam, que partículas subatômicas podem se sincronizar à distância, comportando-se como um sistema unificado, mesmo quando fisicamente separadas. Da mesma forma, quando cristãos genuinamente comprometidos se unem em jejum e oração, há uma sincronização espiritual que cria um nível de potência intercessória que vai além da soma das partes. Isso é o que a Bíblia chama de: se dois de vós concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito. Talvez você esteja vivendo em uma família onde há padrões de pecado geracional que precisam ser quebrados. Talvez sua igreja esteja em um momento de resfriamento espiritual, onde o fervor foi substituído pela rotina. O jejum de arrependimento coletivo é a resposta divina para essa realidade. Mas há um elemento que o torna genuíno e eficaz: a conversão do mau caminho. O rei de Nínive não apenas mandou as pessoas pararem de comer, ele mandou cada um se converter do seu mau caminho e da violência das suas mãos. O jejum sem conversão é apenas dieta religiosa. O jejum que move o céu é aquele que é acompanhado de uma disposição genuína de abandonar o que Deus rejeita. E quando esse nível de seriedade toma conta de uma comunidade, o céu responde. Nínive é a prova eterna disso. E essa dimensão coletiva do jejum nos leva naturalmente ao próximo tópico, que é talvez o mais libertador e o mais incompreendido de todos. Isaías 58, e o jejum que rompe toda opressão. Há uma passagem no livro de Isaías que deveria ser lida em voz alta antes de qualquer jejum. Uma passagem onde o próprio Deus define, com uma precisão cirúrgica e uma paixão devastadora, qual é o tipo de jejum que ele verdadeiramente escolheu. Porque aqui reside um dos maiores mal-entendidos do mundo cristão. A ideia de que qualquer jejum, independentemente de como é praticado e de qual é o seu propósito, agrada automaticamente a Deus. Em Isaías, capítulo 58, Deus fala por meio do profeta a um povo que se queixava de que havia jejuado e Deus não havia respondido. Por que jejuamos e não atentaste para isso? Afligimos a nossa alma e não o soubeste? E a resposta de Deus é uma das mais contundentes e, ao mesmo tempo, mais libertadoras de toda a Escritura. Ele diz: Eis que no dia do vosso jejum tratais dos vossos negócios e exigis trabalho de todos os vossos trabalhadores. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com o punho da iniquidade. Deus estava dizendo algo que muitos não querem ouvir. Você pode praticar o ritual do jejum e, ao mesmo tempo, perpetuar injustiças, oprimir trabalhadores, alimentar contendas e rancores. E esse tipo de jejum, por mais religioso que pareça por fora, não sobe ao céu. É uma performance vazia. Mas então Deus revela o jejum que ele escolheu. E a lista é uma das mais belas e mais desafiadoras da Bíblia inteira. Não é antes este o jejum que escolho, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e que rompas todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desabrigados?
Quando vires o nu, que o cubras e que não te escondas da tua própria carne. Isso é revolucionário. O jejum que Deus escolheu não é apenas sobre o que você não come, é sobre o que você faz. É sobre as cadeias que você quebra, os oprimidos que você liberta, os famintos que você alimenta, os sem-teto que você acolhe. É sobre a sua própria família, a tua própria carne que você não abandona. O jejum que Deus escolheu é um jejum que humilha o corpo enquanto levanta o próximo. E então vem a promessa. E que promessa! Então a tua luz romperá como a alvorada, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Luz como a alvorada, cura que brota rapidamente, justiça que vai à sua frente, glória de Deus como retaguarda. Clamar e ser respondido. Gritar e ouvir, eis-me aqui. Tudo isso como fruto de um jejum que combina abstinência com ação de justiça, que combina oração com serviço, que combina humilhação pessoal com levantamento do próximo. A sociologia moderna descobriu que o altruísmo genuíno ativa no cérebro humano circuitos de recompensa mais profundos e duradouros do que qualquer prazer egoístico. Os pesquisadores chamam isso de helper's high, uma sensação de plenitude que vem especificamente do ato de servir. Deus projetou o ser humano para encontrar sua máxima realização no serviço ao próximo. E o jejum que Deus escolheu captura essa verdade de forma perfeita. Ao unir a humilhação pessoal com a ação de amor, ele cria a condição ideal para a manifestação divina. Mas há ainda um elemento na passagem de Isaías 58 que poucos exploram com a profundidade que merece. O texto diz: e os que saírem de ti edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e te chamarão reparador das brechas e restaurador das veredas para habitarem. O jejum que Deus escolheu tem uma dimensão geracional. Não apenas liberta quem o pratica, levanta o que foi destruído em gerações anteriores. Repara brechas que foram abertas por antepassados. Restaura caminhos que foram fechados há décadas. Se há na sua história familiar ruínas que precisam ser restauradas, fundamentos geracionais que foram destruídos, brechas que foram abertas por escolhas de pais e avós. O jejum que Deus escolheu é a ferramenta restauradora, porque quando você combina a abstinência com a ação de amor e justiça, você não apenas abençoa o presente, você restaura o passado e lança fundamentos para o futuro. E é exatamente essa dimensão restauradora que nos conduz ao próximo tipo de jejum, talvez o mais pessoal e transformador de todos. O exemplo do próprio Jesus no deserto. Chegamos ao tipo de jejum que talvez seja o mais desafiador de todos para o ego humano, porque ele não é convocado por uma crise, não é motivado por um inimigo a ser derrotado ou por uma situação de emergência. Ele é convocado por Deus mesmo, antes de um avanço, antes de um novo nível de ministério, antes de uma nova temporada de unção. É o jejum de preparação, e o próprio Filho de Deus nos deu o exemplo supremo. Logo após o batismo de Jesus no Jordão, logo após o céu se abrir e o Pai declarar: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", algo inesperado acontece. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 4, versículo 1, "Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." O Espírito levou Jesus ao deserto. Não foi uma decisão humana, foi uma designação divina. E no deserto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Isso é teologicamente denso e praticamente poderoso. O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, acabando de ouvir a voz do Pai confirmar sua identidade, foi imediatamente levado a um lugar de esvaziamento radical. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer pregação,
antes de qualquer discípulo. 40 dias sem comer, 40 dias de silêncio, de areia, de calor, de fome crescente. E ao final desse período, no momento de maior fraqueza física, o inimigo veio. As tentações que Satanás trouxe a Jesus no deserto são um mapa perfeito de como o inimigo tenta todo crente que está sendo preparado para um novo nível de unção. Primeira tentação: transforme pedras em pães. Use o seu poder para satisfazer as suas próprias necessidades agora. Não espere, não dependa. Prove que você é capaz de cuidar de si mesmo. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ao final de 40 dias sem comer, ele sabia que havia sobrevivido não pela comida, mas pela palavra de Deus. Essa era uma verdade que o jejum havia gravado na mais profunda fibra do seu ser. Segunda tentação: lance-se do alto do templo, pois os anjos te sustentarão. Use o seu chamado para impressionar. Use o seu ministério para fazer espetáculo. Prove a sua identidade através da performance. Jesus respondeu com outra escritura: não tentarás o Senhor teu Deus. O jejum havia purificado em Jesus qualquer desejo de validação humana. Ele não precisava impressionar. Ele já havia sido validado no Jordão. O jejum consolida a identidade quando o inimigo tenta questioná-la. Terceira tentação: prostra-te diante de mim, e eu te darei todos os reinos do mundo. Tome o atalho, obtenha o resultado sem passar pelo processo, conquiste o reino sem a cruz. Jesus respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o inimigo se retirou, e então anjos vieram servir a Jesus. A progressão é reveladora. 40 dias de jejum preparatório, tentações respondidas com a palavra, vitória sobre o inimigo, e então os anjos. Em seguida, Jesus retorna da Galileia no poder do Espírito, e o ministério público começa com uma autoridade que todos reconheciam como algo diferente de tudo que haviam visto. E todos ficavam maravilhados, diz a Escritura, porque ensinava como quem tem autoridade. A neurociência do jejum prolongado confirma algo fascinante. Após 21 dias de jejum, o cérebro intensifica a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que promove o crescimento de novos neurônios, fortalece conexões existentes e melhora a clareza cognitiva e a resiliência emocional. Em termos simples, o jejum prolongado torna o cérebro mais forte, mais claro, mais resistente. O que a ciência chama de BDNF, a teologia chama de preparação divina. O processo é o mesmo. O esvaziamento precede o preenchimento. Talvez Deus esteja chamando você para um novo nível hoje. Talvez haja uma unção esperando por você, um ministério por ser lançado, um chamado por ser ativado. Mas há uma preparação necessária. Há um deserto pelo qual você precisa passar antes. Há um jejum de preparação que vai esvaziar tudo que o inimigo poderia usar contra você na nova temporada e vai preencher você com uma autoridade que virá direto do trono de Deus. Jesus não começou o seu ministério sem o jejum de preparação. E quando Deus está prestes a fazê-lo avançar para um novo nível, Ele muitas vezes convida você primeiro ao deserto, não como punição, como preparação. Porque o que vem depois do deserto é tão glorioso, tão saturado da presença divina, que vale cada dia de fome, cada hora de tentação, cada momento de aparente esvaziamento. E agora, chegamos ao encerramento deste estudo. Você chegou até aqui. E isso, eu preciso que você entenda, não é algo pequeno. Num mundo de distrações infinitas, num tempo em que a atenção humana é o bem mais escasso que existe, chegar até o final de um estudo como este é uma declaração do seu espírito de que você leva a sua caminhada com Deus a sério. Nem todos chegam até aqui. Apenas os que foram tocados pelo Espírito Santo permanecem até o final. E você foi um deles hoje.
Percorremos juntos 7 dimensões do jejum bíblico, 7 facetas de uma mesma joia espiritual, cada uma com um propósito, cada uma com uma promessa, cada uma com um nível de poder que o inimigo teme profundamente. Você aprendeu sobre o jejum de consagração total de Moisés, que transforma o ser humano até que a glória de Deus transborde da própria pele. Sobre o jejum de intercessão de Daniel, que sustenta a batalha espiritual até que os anjos rompam toda resistência. Sobre o jejum de emergência de Esther, que reverte sentenças irreversíveis e salva gerações inteiras. Sobre o jejum de rompimento de João Batista, que prepara o caminho para o que Deus está prestes a fazer. Sobre o jejum de libertação demoníaca que Jesus prescreveu para esta casta que não sai senão pela oração e pelo jejum. Sobre o jejum de arrependimento coletivo de Nínive, que suspende julgamentos e transforma comunidades. Sobre o jejum que Deus escolheu em Isaías 58, que restaura ruínas geracionais e faz a nossa luz romper como a alvorada. E sobre o jejum de preparação que o próprio Jesus praticou antes de iniciar o seu ministério, esvaziando tudo para ser preenchido pela unção que muda o mundo. Agora eu preciso que você faça algo muito especial. Eu preciso saber os nomes dos escolhidos que chegam até o final dos meus ensinamentos. Por isso, escreva nos comentários agora, neste exato momento, a frase: "Sou jejum e fogo. O diabo não tem poder sobre mim." Essa declaração é ao mesmo tempo uma confissão de fé e uma prova do seu compromisso. Ela dirá a mim, e mais importante, dirá ao reino espiritual, que você é um guerreiro ou uma guerreira que chegou até o final e que está recebendo as chaves que os demônios temem. Se você ainda não está inscrito neste canal, eu te convido agora a fazer isso. Ser inscrito não é apenas um clique. É uma decisão de manter a sua chama acesa. É dizer ao Senhor: eu quero continuar sendo alimentado espiritualmente. Eu quero que os ensinamentos que Deus deposita aqui continuem chegando até mim. Cada inscrito neste canal é uma pessoa que decidiu que a sua vida espiritual merece investimento e cuidado. Clique agora em inscrever-se e ative o sino de notificações para que você não perca nenhum estudo. E para aqueles que já são membros do canal, do fundo do meu coração, muito obrigado. Você faz parte de algo muito maior do que um canal do YouTube. Você está ajudando a manter este ministério vivo e alcançando milhares de pessoas que não têm um pastor próximo, que encontram aqui o alimento espiritual de que a sua alma precisa. Cada centavo investido no canal é uma semente lançada no reino de Deus. A sua recompensa está registrada no livro que não se perde. E para quem ainda não é membro, saiba que por um pequeno investimento mensal, você acessa conteúdos exclusivos, estudos mais profundos e se torna parte do grupo de guerreiros espirituais que sustentam este ministério. Não é um gasto, é uma semeadura, é uma declaração de que você acredita que o reino de Deus merece o seu apoio. Clique no botão de membro abaixo do vídeo e faça parte desta família. Continue assistindo os vídeos deste canal. Cada novo ensinamento foi preparado com oração, com jejum, com busca genuína ao Espírito Santo. A sua chama espiritual precisa ser alimentada constantemente. O carvão que se separa da fogueira esfria rapidamente. Mas os que permanecem juntos, aquecendo-se mutuamente na palavra e no Espírito, esses permanecem ardentes. Você foi especial hoje. Você fez parte dos poucos que chegaram até o fim. Você recebeu 7 chaves espirituais que os demônios não queriam que você tivesse. Use-as, jejue, interceda, persista, rompa as cadeias geracionais, liberte os que você ama, prepare-se para o que Deus está prestes a fazer na sua vida. E agora, antes de fechar este vídeo, levante as suas mãos onde você estiver, seja na cama, no ônibus, no trabalho, na cozinha, em qualquer lugar.
Levante as mãos e louve ao Senhor com toda a força do seu coração. Agradeça a Ele pelo dia de hoje. Agradeça pela mensagem que Deus acabou de falar ao nosso coração. Diga a Ele: Senhor, obrigado por me encontrar aqui hoje. Obrigado por cada palavra. Que cada jejum que eu fizer a partir de hoje seja um tremor no reino das trevas e uma dança no seu coração. A glória é toda sua, agora e para sempre. Amém. Até o próximo estudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor volte o seu rosto para você e te dê a paz. Amém.